A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Lição 13. O mundo de Deus no mundo dos homens. Texto áureo. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Verdade prática na dispensação da graça. A Igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Apresentação da lição. Objetivos da lição: esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino, assinalar os males de uma vida no mundo. Introdução. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja. O reino de Deus no mundo. 1. A encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Nosso Senhor e o Emanuel, o Deus conosco. 2. A mensagem do reino. Após a tentação no deserto, Nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui, fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus, compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. 3. Os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e a jejum a partir de um coração sincero, não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas, e a exortação para a prática desses valores. 2. As bênçãos de uma vida no reino. 1. Remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que, antes do Evangelho do Reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Assim, como pecadores, outrora escravos, e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. 2. Adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. 3. Os males de uma vida no mundo. 1. A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. 2. Filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Conclusão. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, isto é,
não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Revisando o conteúdo. 1. O que podemos afirmar a respeito do arrependimento? O termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus, compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. 2. Cite pelo menos 3 elementos de destaques da ética e da moral do reino de Deus. Necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, a honestidade no falar. 3. O que o apóstolo Paulo retrata em Gálatas? Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. 4. Como resultado da nossa adoção, o que também somos como filhos de Deus? Como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. 5. O que a Bíblia diz a respeito dos homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne? O ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus.